Você trouxe a palavra de Deus? Trouxe? Então pegue, por favor, pegue a palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 15. Eu vou ler o versículo 25 até o 27. Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do 25 até o 27. Dá uma olhadinha perto de você aí, à sua volta. Veja se há alguém perto de você sem o Evangelho. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, divida a leitura com essa pessoa, mostre o local que nós vamos ler. Quantos já encontraram, digam amém. Então vamos ler, está escrito assim. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Eu vou ler de novo só o versículo 25. E era a hora terceira e o crucificaram. Eu leio agora pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida bem alto e bem forte, somente o versículo 25. E era... Que bonito, hein? Vamos fazer melhor ainda para todo o Brasil ouvir? E era a hora terceira e o crucificaram. Quantos creem que o relato do Evangelho é verdadeiro? Que tudo que está escrito aqui aconteceu? Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas possível. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Aplauda e diga glória a Deus. Isso, vamos levantar o louvor até o céu. Vamos encher esse ambiente de glória. Abra a tua boca e vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Aplauda mais, igreja, diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração não só do povo aqui de São Luís do Maranhão, mas onde tiver alguém te aplaudindo e te glorificando, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo. Pai querido, o homem não tem nada para falar, venha o Senhor agora, toma a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Jesus foi colocado na cruz a hora terceira. Que hora terceira que é essa? É bom você aprender a palavra de Deus. Se você tiver papel e caneta, vai ser de grande valia, viu? Será muito bom que você faça anotações ao longo de toda esta mensagem de hoje. Jesus foi pregado às 9 horas da manhã. Aqui está dizendo hora terceira, mas a lógica é a seguinte. O judeu conta as horas diferentemente de nós. Nós começamos a contar as horas à meia-noite, não é? O teu relógio, ele entende que quando dá meia-noite é um novo dia. Aí o seu calendário troca. Hoje é domingo, mas até meia-noite. Quando der meia-noite, aí vira segunda-feira. No relógio do povo judeu é diferente. O sistema de contagem de horas do povo judeu é diferente. Eles calculam de nascer a pôr do sol. Então, quando o sol nasce por volta das 6 horas da manhã, começa-se a contar a primeira hora do dia. De 6 a 7 da manhã é a primeira hora. De 7 a 8 da manhã é a segunda hora.
De 8 a 9 da manhã é a terceira hora. Então, quando a palavra diz que Jesus foi crucificado a hora terceira, anote do lado aí na margem da Bíblia para não esquecer mais. 9 da manhã. Outro texto do Evangelho, que um pouco mais adiante eu vou ler para você, diz que Jesus entregou o Espírito, morreu a hora nona. Então faça uma conta. Se ele foi pregado a hora terceira, às 9 da manhã, e ele morreu a hora nona, qual que é a hora nona então, hein, gente? 3 horas da tarde. Então, quanto tempo Jesus ficou na cruz, agonizando até morrer? 6 horas. 6 horas. Durante as 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, ele proferiu algumas palavras. Ainda que falar naquela situação é muito complicado. A pessoa que morre na cruz, ela morre não só por hemorragia, por causa dos ferimentos e do sangue que vai sendo derramado, mas ela morre também por asfixia. Respirar é muito difícil quando você está pregado na cruz. A posição que o corpo fica não facilita o movimento dos pulmões. Então, uma pessoa crucificada, ela fala pouco, ou fala quase nada. No caso de Jesus, ele vai proferir 7 frases. E não é coincidência serem 7. E também não é obra do acaso ele ter dito o que disse. Tudo que Jesus falou enquanto esteve na cruz tinha um propósito, tinha um plano de Deus. E eu agora vou mostrar para você em ordem as 7 frases que Jesus proferiu. Você quer ver isso comigo dentro da palavra de Deus? Quer? Me acompanhe então, por favor, até o evangelho relatado por Lucas. Lucas capítulo 23. Aqui nós temos a primeira frase que Jesus falou na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha só o que a palavra de Deus diz. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Agora preste atenção aqui. Qual que é a primeira frase de Jesus? Olha aqui na tela. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu quero que você também anote uma palavra-chave. Talvez você não vai conseguir lembrar as 7 frases, mas pelo menos uma palavra-chave de cada uma seria bom você memorizar. A palavra-chave desta primeira frase de Jesus é perdão. Repita bem alto: perdão. O que Jesus está oferecendo na cruz, antes de qualquer coisa, é perdão dos pecados. Jesus acabou de sofrer um escárnio generalizado. Todo mundo que passa ali embaixo se sente no direito de balançar a cabeça, de cuspir nele, de falar palavras de afronta. Desde a quinta-feira à noite até agora, sexta, 9 da manhã, Jesus passou por todo tipo de espancamento que você imaginar. Açoites, tapas, socos, chutes, todo tipo de violência. A violência física, a violência moral, porque é um ataque contra a honra de Jesus. Ele está sendo tratado como um bandido, está sendo tratado como um malfeitor. Prova disso é que ele foi colocado no meio de 2 bandidos. Então a honra de Jesus está sendo jogada no lixo. Todo o cuidado de Jesus com aquele povo, todos os milagres que ele fez, todas as pregações que ele fez, tudo foi esquecido. Aquela multidão olha para Jesus e só sabe dizer uma coisa: crucifica-o. Ele vai para a cruz. E mesmo depois de tanta afronta que sofreu, mesmo depois de tanta violência que ele sofreu, qual é a primeira coisa que Jesus pede? Qual é a primeira frase que ele diz na cruz? Pai, perdoa-lhes.
Como pode alguém que sofreu tanto, como pode alguém que apanhou tanto, ter a coragem de pedir ao Pai que perdoe os seus algozes, que perdoe aqueles que lhe fizeram mal? É realmente impressionante, mas eu quero ler com você em Mateus capítulo 5, que Jesus, quando esteve pregando em Israel, ele já falava sobre o perdão, e explicava que o perdão tem que ser dado mesmo para quem não merece. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Aqui em Mateus 5 nós estamos na pregação mais famosa de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que foi proferido 3 anos antes de Jesus ir para a cruz. Então o que Jesus está falando lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, está alinhado com a sua pregação de sempre. Não é agora que Jesus está falando de perdão, ele sempre falou sobre o perdão. Mateus 5:43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que Jesus pregava há 3 anos atrás, antes de ir para a cruz? Perdoe. Perdoe a qualquer pessoa. Se a pessoa te procurar e disser assim, ô fulano, eu falei mal de você, mas eu me arrependo, me perdoa? Perdoe essa pessoa. Se a pessoa não te procurar e não falar nada, te fez mal e fingiu que nada aconteceu, perdoa mesmo assim. Se essa pessoa que te fez mal se arrependeu e mudou de vida, perdoe. Se a pessoa que te fez mal continua fazendo mal para outras pessoas, ou até para você próprio, perdoe mesmo assim. O perdão tem que ser dado indistintamente para quem merece e para quem não merece. Jesus nos deu essa lição, foi a primeira frase que ele disse quando estava na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Para quem que Jesus está pedindo perdão? Para quem? Para os piores. Jesus está pedindo ao Pai que perdoe as piores pessoas, gente que não presta, gente que não merece, gente que não se arrependeu, mas mesmo assim ele está pedindo perdão, está pedindo ao Pai que perdoe essas pessoas. Eu sei que tem gente aqui que tem dificuldade para perdoar, o Espírito Santo me diz isso. Tem gente aqui com mágoa no coração. Tem gente aqui que diz assim, pastor, eu não perdoo, sabe por quê? Porque a pessoa que fez o que fez, nunca me procurou para me pedir desculpas. E aliás, ela continua fazendo a mesma coisa que fez comigo, agora ela faz com outras pessoas. Ela não se arrependeu. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Ou talvez você diga, pastor, eu não perdoo, porque o mal que me fizeram no passado foi um mal irreparável. Tiraram a vida de um parente meu, como é que eu vou perdoar? Me abusaram, pastor, como é que eu vou perdoar? Me abandonaram, como é que eu vou perdoar? Me traíram, como é que eu vou perdoar? Não dá, pastor. Eu não estou dizendo que perdoar seja tarefa fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Quem quer a ajuda do Espírito Santo para conseguir perdoar? Quem quer essa ajuda? Ele está aqui para te ajudar, e Ele vai te ajudar, mas você tem que aceitar que o perdão não é por mérito. Se você for esperar para perdoar só quem merece, só quem se arrepende, só quem realmente mudou, você não vai viver o Evangelho. Viver o Evangelho, eu vou ler de novo, versículo 44 de Mateus 5, é amar os inimigos, não é amar os amigos. Você ama teus amigos, não é? Mas isso aí é fácil. Jesus está dizendo, vocês têm que amar os inimigos, vocês têm que bem dizer, ou seja, falar bem de quem fala mal de você. É fácil? Você sabe que a pessoa fala mal de você pelas costas,
te ofende pelas costas, te calunia pelas costas. E tem gente que é tão cara de pau que não fala nem nas costas, fala na tua frente mesmo. Fala mal de você na tua frente, para pessoas do teu convívio, não faz a mínima questão de disfarçar. Jesus está dizendo, a pessoa te maldiz, mas fala bem dela. Ela te odeia, mas faça o bem para ela. Isso é viver o Evangelho. Então a primeira frase de Jesus na cruz tem a ver com perdão. Agora vamos voltar em Lucas capítulo 23 e vamos ver a segunda frase que Jesus falou na cruz. Lucas capítulo 23, agora no versículo 43. Olha o que a palavra de Deus diz. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus disse isso? Deixa eu te lembrar que Jesus não estava pregado na cruz sozinho. À sua direita e à sua esquerda tinham ladrões, tinham bandidos. Homens da pior espécie, gente. Pessoas que a sociedade não queria. Gente que quando morre, o povo diz assim, já vai tarde, uma praga dessa tinha nem que ter nascido. Ainda bem que está morrendo. E esse era o sentimento do povo para com aqueles bandidos que estavam ao lado de Jesus. Eram homens maus. Mas um desses homens, quando ouviu Jesus dizendo assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse homem foi tão tocado pela palavra de Jesus. Ele foi tão tocado pelo perdão que Jesus liberou, que ele creu. Será que não tem perdão para mim também? Eu pequei a vida inteira. Eu fiz o que era mal a vida inteira. Mas será que também não há perdão para mim? Então ele olha para Jesus. Olha o que ele fala para Jesus. Versículo 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem também está pregado na cruz, também tem dificuldades para falar, também está sentindo dores, mas mesmo com dores, mesmo com falta de ar, ele olha para Jesus e ele fala, Senhor. Circule a palavra Senhor. Toda vez que você se refere a Jesus, você se refere a Ele como o quê? Senhor. Quem reconhece Jesus como Senhor, levante a mão. Outra forma que nós nos referimos a Jesus é como o Rei. O livro do Apocalipse diz que Jesus é o Rei dos reis, o maior Rei da terra. Então esse homem, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, mesmo nunca tendo ido a um culto, mesmo nunca tendo frequentado sinagoga, mesmo sem nunca ter lido a Torá, ele faz uma confissão de fé. Ele confessa Jesus como Senhor, ele confessa Jesus como Rei, ele demonstra fé em Jesus, e ele recebe de Jesus uma promessa, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele, quem sabe um dia você estará comigo no paraíso, quem sabe no futuro você estará comigo no paraíso. Jesus prometeu salvação para aquele homem no mesmo dia. A segunda frase de Jesus tem a ver com salvação, anote isso aí também, salvação. A primeira coisa que Jesus falou, a primeira frase que ele disse tem a ver com perdão, a segunda frase que ele falou tem a ver com salvação, e eu quero que você creia que salvação é algo que Deus quer te dar hoje. Pastor, mas eu achei que salvação era lá no futuro. Eu achei que salvação, vida eterna, era uma coisa para daqui a muitos anos. Você entendeu tudo errado. Você pode ser salvo hoje. Quem quer ser salvo hoje? Pastor, não estou entendendo, o senhor está querendo dizer o quê? Que eu vou morrer hoje? Não, ninguém está falando de morrer. Quem foi que disse que você precisa morrer para ser salvo? Jesus uma vez disse assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer que a salvação é uma bênção que você já começa a desfrutar aqui na terra, e vai continuar desfrutando dela por toda a eternidade lá na glória. A terceira frase de Jesus na cruz,
Eu quero que você me acompanhe agora no Evangelho segundo João, capítulo 19. Em João capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus vai dizer uma frase interessante. Vamos ler comigo aí. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos entender isso aqui, essa terceira frase de Jesus: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É uma frase que tem a ver com cuidado familiar. A história me diz que João foi um dos discípulos mais chegados de Jesus. E não é que Jesus gostava mais do João, é mais ou menos assim: a pessoa que dá mais amor, ela recebe mais amor. A pessoa que é mais distante, acaba também recebendo menos amor. Não é que Jesus gostava mais de João, era o João que era mais amoroso. E esse apóstolo chamado João ficou conhecido como apóstolo do amor, porque ele era uma pessoa amável, estava sempre falando de amor. E quando Jesus viu ao pé da cruz a Maria, sua mãe, e ao lado da Maria ele viu João, Jesus olha para Maria e, como se apontasse com os olhos, ele olha para Maria e diz: olha, mulher, eis aí teu filho, mostrando João para ela. Aí ele olha para o João e diz: eis aí tua mãe. O que Jesus está querendo dizer? João, cuida da minha mãe para mim. Quem está compreendendo isso aqui? Cuida da minha mãe para mim. A minha mãe não pode ficar desamparada, João. A história diz que o José, ele já tinha morrido. Então não tinha quem cuidasse da Maria. Jesus tinha outros irmãos, filhos de José e Maria, mas ele era o primogênito. A responsabilidade maior era dele. Então Jesus, ele não deixa Maria desamparada, ele entrega Maria aos cuidados do apóstolo João. E é interessantíssimo que Jesus tenha escolhido João. Se Jesus escolhesse Pedro, sabe o que iria acontecer? Pedro iria morrer e a Maria ia ficar desamparada. Se Jesus escolhesse Tiago, Tiago iria morrer e a Maria ia ficar desamparada. Qualquer outro discípulo que Jesus tivesse escolhido não daria certo. Todos tiveram uma morte precoce, todos foram martirizados. O único discípulo de Jesus que viveu muitos anos e morreu de velhice foi João. Então Jesus escolheu perfeitamente. O que a gente pode aprender com essa terceira frase de Jesus? O cuidado com a família. E eu quero ministrar algo para você. Deixa eu ler o que está escrito aqui na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 5. Eu sei que tem muitos filhos aqui nessa reunião, muitos filhos e filhas me ouvindo hoje. E sei que também tem muitos filhos e filhas me ouvindo e me assistindo à distância. E eu quero que você abra teu coração para ouvir isso. Não fique com raiva de mim, não. Eu estou aqui só pregando o evangelho para você. Se você não está cuidando do teu pai e da tua mãe, se você não está honrando o teu pai e a tua mãe, como manda a palavra de Deus, corrija esse erro e comece a cuidar. Jesus poderia dizer assim: eu vim a esse mundo para salvar a humanidade. Eu não vou aqui ficar preocupado com a Maria que está velha, que está viúva, os meus irmãos que se virem. Eu não vou me preocupar com a Maria. Jesus poderia ter partido dessa terra sem se preocupar com a sua mãe, mas ele demonstrou cuidado. Abra comigo aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você ouviu isso?
negou a fé e é pior do que o infiel. Porque há pessoas que não conhecem os princípios da palavra, mas são zelosos com o pai e mãe. E há pessoas que conhecem o evangelho, mas estão agindo com descaso para com os pais. Há muitos filhos que têm condições, mas largaram a mãe, largaram o pai idoso, às vezes vivendo uma vida de miséria. Enquanto o filho e a filha estão luxando, aproveitando a vida, curtindo, desfrutando do bom e o melhor, às vezes o pai e a mãe que se esforçou tanto para aquele filho chegar naquele patamar de vida, está lá desprezado. E Deus está te cobrando isso. Honra teu pai, honra tua mãe. Ah, pastor, é porque velho dá muito trabalho. Deus me livre. Não, eu não aguento não. Eu coloco num asilo mesmo, deixo lá. Será que é isso mesmo que Deus quer que você faça? Reveja seus conceitos. Um idoso dá tanto trabalho quanto uma criança. Você já foi uma criança. E quando você estava dando trabalho, quem é que cuidava de você? Era a tua mãe, era o teu pai. Será que agora não é a tua vez de cuidar? Pense nisso. Aí nós vamos para a quarta frase que Jesus disse na cruz. Eu já disse a primeira: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda: hoje estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E agora vamos para a quarta, em Marcos capítulo 15 novamente. Agora no versículo 34. A quarta frase que Jesus disse na cruz. Está escrito aqui em Marcos 15, 34. E a hora nona, grifa aí, escreve 3 da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase de Jesus tem a ver com desamparo. Por que desamparo? Porque pela primeira vez na vida, Jesus olha para o céu e ele não vê o Pai olhando de volta. Jesus tinha o hábito de orar de olhos abertos, com os olhos levantados aos céus. Eu tenho para mim que ele fazia isso porque olhava para o céu e via o Pai assentado no trono. Eu acredito nisso. Mas naquele dia que Jesus estava pregado na cruz, quando ele levantou os olhos aos céus, o Pai não estava lá. O Pai o desamparou. Isso é difícil da gente entender. Porque como que pode Deus ter desamparado o próprio Filho? Sendo que no dia do batismo de Jesus, se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Uma outra ocasião, Jesus estava num monte com os discípulos e se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Por que agora Deus está desamparando Jesus? Há 2 explicações para isso. A primeira é porque Jesus está levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Quem crê que ele levou sobre si os meus e os seus pecados? Mas não era só os meus e os seus pecados. Era o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, de uma só vez, sobre uma só pessoa. Era tanto pecado que os olhos santos de Deus não podiam contemplar tamanho pecado. E além disso, é porque Jesus tinha que experimentar a dor do desprezo, do desamparo. Em algum momento da vida você já foi desamparado por alguém. E Jesus precisava saber o que era isso. Porque ele nunca esteve sozinho. O Pai sempre esteve com ele. Ele precisa experimentar, ainda que por 1 minuto, ainda que por alguns momentos, a dor de estar sozinho. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que Deus desamparou Jesus por aqueles minutos, para que eu e você não ficássemos desamparados por toda a eternidade. Foi graças àqueles minutos de desamparo que Jesus passou, que hoje eu posso ter a certeza de que o Pai está com os olhos dele inclinados para
mim, inclinados para você o tempo todo, olhando para mim, olhando para você e cuidando de cada um de nós. A quinta frase que Jesus proferiu na cruz está em João 19, versículo 28. Me acompanhe, por favor. Essa frase que Jesus vai dizer agora tem a ver com agonia. Está escrito em João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Eu quero que você imagine uma pessoa que está 6 horas pendurada. Durante um bom período do dia, Jesus suportou a fadiga do sol. A palavra diz que ao meio-dia houve trevas. Então, ao meio-dia, o sol desapareceu. Mas até da meio-dia teve sol. Então, Jesus ficou na base de umas 3 horas queimando naquele sol. Pense aí. Na posição que ele está, não dá para respirar pelo nariz. Tem que respirar pela boca. E quando a gente respira pela boca, como é que fica a garganta? Seca. A língua seca, colando no céu da boca. E Jesus está há 6 horas naquela posição, respirando pela boca com muita fadiga, com muita dificuldade. Ele sabe que não vão lhe dar água, mas ele tem que cumprir a profecia. Então ele diz essa frase: tenho sede. E o Evangelho diz que não vão dar água para Jesus. Vão pegar uma esponja, molhar num balde com vinagre, colocar numa ponta de uma lança e colocar na boca de Jesus para ele beber. Vinagre, gente. É muito sadismo, não é? Qualquer pessoa que te pedir água, você dá, sim ou não? Qualquer pessoa. Não precisa ser teu amigo, não precisa ser teu parente, não precisa ser um conhecido. Se você estiver na tua casa e alguém bater a porta, e aí a pessoa chega lá e diz para você assim: amigo, desculpa te incomodar, eu estou andando há tanto tempo, eu estou no meio da rua, eu não tenho dinheiro, eu estou com muita sede, me dá um pouco de água. Você não vai abrir a porta para a pessoa entrar, vai? Não. Mas eu tenho certeza que água você dá. Quem daria água? Você vai lá fora, lá no portão, leva uma garrafa com água, dá para a pessoa levar, ou leva um copo e sacia a sede da pessoa. Mas nem isso fizeram com Jesus. 1000 anos antes de tudo isso acontecer, o salmista Davi profetizou que isso iria acontecer. Venha comigo no Salmo 22. Salmo 22. O Salmo 22 descreve a agonia de Jesus. Vamos ler do versículo 14 em diante. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Tudo o que está acontecendo com Jesus foi profetizado na palavra de Deus em diversos textos, e aqui 1000 anos antes de tudo acontecer, está sendo profetizado. Agora vamos ler a 6ª frase de Jesus na cruz. Volte lá em João, por favor. João capítulo 19. A 6ª frase que Jesus disse, na verdade é uma palavra só. Para nós, em língua portuguesa, são 2 palavras, mas para o povo de Israel é uma palavra só. João capítulo 19, versículo 29 e 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ísopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
Está consumado foi a sexta frase de Jesus na cruz. E esta sexta frase tem a ver com vitória. Por que vitória? Porque Jesus está vencendo aquela fase de dor, de sofrimento, vencendo aquela dor, vencendo aquela agonia, e dizendo para o Pai, tetelestai. A palavra que Jesus pronunciou, na verdade, foi tetelestai. Não foi está consumada, porque Jesus não falava português. Ele disse tetelestai. Há uma pregação minha no YouTube, está com o nome lá, os 3 significados de tetelestai. Depois você assiste essa mensagem, que lá eu me aprofundo mais sobre esse tema. Aqui eu vou ser bem superficial com você. Quando uma pessoa dizia esta palavra, tetelestai, é porque tinha cumprido algo. Por exemplo, quando um pai chamava um filho e dava ao filho uma ordem, e dizia, meu filho, eu quero que você faça tal coisa. O filho obedecia ao pai. Ia lá, fazia o que o pai tinha mandado, e quando terminava aquilo que o pai tinha mandado fazer, o filho voltava e dizia, pai, Abba, tetelestai, está feito, está cumprido, está realizado. Olha o que Jesus disse aqui um pouco antes de ir para a cruz. João capítulo 17, versículo 4. Me acompanhe, por favor, já estou encerrando a mensagem. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Dê glória a Deus por isso. Jesus não fez uma obra incompleta, Jesus não fez uma obra inacabada. Aquilo que ele veio fazer neste mundo, ele foi até o fim, ele cumpriu a missão dada pelo Pai. A missão dada pelo Pai é que ele viesse a esse mundo para salvar, e ele cumpriu a missão plenamente. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Nunca, jamais vai ser necessário um complemento. Escute, jamais será necessário uma outra pessoa. Nunca vai precisar de um outro salvador, nunca vai precisar de um outro mediador ou medianeira, nunca vai precisar de um outro evangelho, porque a obra de Jesus foi uma obra completa. E para terminar esta mensagem, eu quero ler com você a 7ª e última frase de Jesus na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, morreu. Qual foi a última frase de Jesus? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olhe para mim aqui, deixa eu te contar uma curiosidade sobre essa frase. Quando um pai ia colocar o filho para dormir, quem tem filhos pequenos aí ainda coloca o filho para dormir? Ou já fez isso muito, agora não precisa mais? Mas quando a gente vai colocar o filho para dormir, nós que conhecemos a palavra, a gente ensina o nosso filho a orar, não é assim? E como é que você ensina a criança a orar? Você fala para ela repetir as palavras. E como é que os pais judeus faziam com as crianças? Eles diziam, meu filho, repita comigo, Pai, aí a criancinha repetindo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase era uma oração feita pelas crianças antes de dormir. Era uma forma de dizer para Deus, Deus, eu estou indo dormir, mas eu entrego a minha vida na tua mão para o Senhor cuidar de mim. Enquanto eu estiver dormindo, me guarda. Enquanto eu estiver dormindo, me protege, para que eu possa acordar amanhã com saúde, para que eu possa acordar amanhã e continuar vivendo uma vida feliz. É isso. Por que a última frase de Jesus na cruz tinha que ser justamente essa? Sabe por quê? Porque Jesus sabe que aquela morte na cruz não era o seu fim. Dá uma glória a Deus aí, gente.
Aquela frase de Jesus deixa claro que ele sabe que ele vai morrer, o seu corpo vai ser colocado na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitará, vivo, sem nenhuma gota de sangue, mas vai viver para toda a eternidade. Oh glória! E havendo dito isso, expirou. Quer dizer que esta última frase de Jesus tem a ver com rendição. Minha gente, Jesus não foi assassinado. Não foi os romanos que tiraram a vida de Jesus. Não foi o povo judeu que tirou a vida de Jesus. Não foi o diabo que tirou a vida de Jesus. Não foi os meus pecados nem os teus que tiraram a vida de Jesus. O próprio Cristo uma vez disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus se entregou por você. Olha para alguém perto de você e diga isso, diga: Jesus se entregou por você. Ele poderia evitar aquilo tudo, ele poderia dizer não para a cruz, ele poderia dizer não para tudo que sofreu, mas ele decidiu pagar esse preço pela minha e pela sua salvação. E eu vou ler agora para você em Apocalipse capítulo 5, o que foi que Jesus ganhou com isso? Ou será que ele sofreu esse sacrifício todo em vão? Será que ele pagou esse preço todo à toa? Abra comigo em Apocalipse capítulo 5, e já pode até ficar de pé no teu lugar. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 em diante, está escrito assim, olha a visão que João teve. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos adorar também aquele que vive para todo sempre. Vamos aplaudir aquele que vive para todo sempre. Abra tua boca e diga glória àquele que vive para todo sempre. Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar por você que está aqui nesta noite e que ainda não recebeu Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador. Ele está aqui e Ele quer te salvar. Ele está aqui e Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Aquele bandido que estava pregado na cruz ao lado de Jesus recebeu a oportunidade da salvação e aproveitou a oportunidade. E esse é o X da questão. Não é só receber a oportunidade, é aproveitar a oportunidade. Tem gente que recebe a oportunidade da salvação, mas deixa passar, desperdiça a oportunidade. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade da salvação. Jesus falou para aquele homem: hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não falou no futuro, quem sabe. Jesus garantiu: você estará no paraíso comigo e vai ser hoje. Porque aquele homem iria morrer naquele mesmo dia. Você não sabe quando que você vai morrer. Você também não sabe quando Jesus voltará. Mas se você receber Jesus agora, hoje mesmo teu nome será escrito no livro da vida.
Hoje mesmo você vai sair daqui com a certeza da tua salvação. Por isso eu pergunto, há alguém aqui entre nós esta noite que deseja receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Tem alguém aqui esta noite que quer receber a Cristo como Senhor, como Salvador? Levante a sua mão, você que quer. Se você ainda não é salvo, hoje Deus está lhe dando essa oportunidade. Aproveite a oportunidade. Tem alguém aqui que quer? Eu vou fazer um segundo apelo. Você que diz assim, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas acabei me afastando da casa do Pai. Saí da casa do Pai, saí da presença de Deus. O Pai está te chamando de volta. O Pai está te dizendo, filho, volta, aqui é que é teu lugar. Esse mundo não tem nada para você. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com o que há no mundo. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem alguém aqui afastado da casa do Pai, que quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha. Tem alguém? Eu vou fazer um terceiro apelo, eu vou até pedir que você abra os olhos e olhe bem para mim. Preste atenção. Atrás de mim tem um tanque, e esse tanque hoje está cheio de água. Geralmente esse tanque está vazio, mas como ontem nós tivemos o batismo nas águas, nós não esvaziamos o tanque para dar oportunidade a mais pessoas de decidirem. E ainda que você diga, pastor, é que eu não vim batizar, porque eu não me senti preparado. Eu fiquei sabendo que ia ter o batismo, mas eu achei que não era a hora. Ou talvez você diga, pastor, eu não estava nem sabendo desse batismo. Ou quem sabe você diga, pastor, nunca passou pela minha cabeça esse negócio de batizar. Pois eu lhe digo, batizar nas águas é uma exigência do reino de Deus. Jesus garantiu que quem crer e for batizado será salvo. Se você passar pelas águas do batismo, os teus pecados serão apagados e você vai começar uma nova vida com Deus. Eu quero dar a você que está aqui hoje a oportunidade de ser batizado agora. Você quer? Agora? Pastor, como assim? Que isso? Eu vim arrumado para o culto. Como é que eu vou batizar? Vou voltar para casa pingando de água? Não, nós temos roupa para você batizar. Temos toalha para você batizar. Temos tudo que você precisa. Vamos te dar uma roupa limpa, uma capa branca, depois uma toalha para você se secar e vestir a sua roupa de novo. Tudo que você precisa é levantar a mão e dizer, eu quero batizar, eu quero cumprir a justiça de Deus. Eu já tenho um evangelista ali de plantão, preparado para entrar na água com você, só esperando você levantar a mão e dizer que quer. Tem alguém aqui que quer aproveitar que tem água hoje e cumprir a justiça de Deus, descer as águas do batismo? Levanta a mão se tem alguém que quer. Pensa nisso. Olha a oportunidade diante de você. Olha a oportunidade da salvação. O próximo batismo é só daqui a 3 meses, hein? Quem garante que você vai ter mais 3 meses? Quem garante que Jesus não voltará antes disso? Se tem alguém, eu vou fazer a última pergunta. Tem alguém aqui que quer batizar nas águas hoje e sair daqui sem nenhum pecado? Levante a mão se tem. Não? Então deixa eu falar com quem está me ouvindo à distância, me assistindo também à distância. Você quer entregar tua vida para Jesus? Voltar para Jesus? Ter a certeza da salvação? Eu vou orar por você, eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da paz e vida. Se você que está me assistindo quiser entregar a vida para Jesus, se você puder, dobra o teu joelho aí onde você está. Você está me assistindo onde agora? Na tua casa? No conforto do teu lar? Dobra o teu joelho aí na sala da tua casa, aí no seu quarto. Onde é que você está agora? Está num ambiente de trabalho, mas você está sozinho aí? Dá para você ajoelhar agora uns minutinhos? Você está me ouvindo pela rádio? Você está num presídio agora, é? Ajoelha aí no meio da cela, não se preocupe com a opinião dos outros não. Ajoelha aí agora no meio da cela mesmo. Entrega a tua vida para Jesus. Está me ouvindo pela rádio e dirigindo, não dá para dobrar os joelhos, né? Então faça o seguinte, coloca a mão sobre o coração e repita cada palavra que eu disser.
E vocês que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, estenda a mão na direção do altar. Ora, porque tem pessoas que Jesus está alcançando agora à distância. Você não faz ideia de quantas vidas Jesus está salvando agora pelo rádio, pela televisão, pela internet. E você que está orando comigo à distância, coloque a mão sobre o coração e ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Deus, apaga os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, esses que estão aqui na igreja comigo, o Senhor já salvou, mas há pessoas agora me assistindo, há pessoas agora me ouvindo, que precisam receber esta mesma dádiva, o dom gratuito de Deus que é a salvação. Onde tiver alguém com joelhos dobrados, com a mão sobre o coração, se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida ao Senhor Jesus, escreve esse nome agora no livro da vida, perdoa as falhas, os erros, os pecados desta pessoa e comece uma nova história de vida para esse homem e para esta mulher, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Parabéns pela sua decisão, igreja, vamos aplaudir a Jesus, por cada vida que se entregou a Jesus hoje.